E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. A gente vai continuar aqui a criação do nosso projeto. Eu pausei aqui o vídeo por alguns dias porque eu tava estudando muito, tô estudando ainda muito para muitos planos que tem aqui no canal e eu precisava parar para estudar e focar em alguma coisa só. Eu ainda não consegui fazer o que eu queria fazer, mas eu tô estudando e vocês vão ver vários vídeos legais sem ser sobre Go daqui pra frente. Coisas que realmente vão ajudar muito, tanto a mim quanto a vocês. Mas hoje a gente vai continuar o nosso curso, vamos tentar acelerar para terminar esse curso, porque eu tenho um outro curso para trazer para vocês mais para frente, beleza? Então vamos lá. Então vamos lá, aqui pra gente de rota só falta a gente criar o delete user, o update user e mexer ali na rota de create user para poder validar o e-mail, né? Então hoje a gente vai criar o update user, a gente vai criar ali a nossa rota para poder atualizar o usuário. No próximo vídeo a gente vai criar como apagar o usuário. E por último, para fechar, a gente vai criar nossa validação para a pessoa não poder inserir um usuário que já tem cadastrado o mesmo e-mail na base. E também uma rota para atualizar a senha, que a gente vai precisar criar uma específica para isso. E aí, fecha somente com login JWT para fechar a nossa aplicação, beleza? Aí depois a gente vai para infra. Então aqui no controller, basicamente, já tem criado aqui o nosso update user, já tem criado pelo menos o arquivo, né? Então a gente vai basicamente começar aqui a criação. Então vamos pegar do create user aqui. Vamos copiar basicamente, porque vai ser muito igual ao controller, se não quase idêntico, na verdade quase idêntico mesmo. E a gente vai colocar aqui dentro esse valor. Só que antes a gente precisa vir aqui em model request, user request, a gente não vai receber esse payload aqui, né? A gente vai receber outro. Então a gente vai basicamente criar um novo payload aqui, vamos chamar ele de type user update request, beleza? Vai ser uma struct aqui dentro, e aí dentro dele a gente não vai poder receber o e-mail porque a pessoa não pode atualizar o e-mail dela e também não pode atualizar a senha dela, né? Então ela não vai poder atualizar essas duas coisas no e-mail, então ela vai poder atualizar o nome e a idade apenas, beleza? Então a gente vai colar aqui esse cara. Só que aí vem um ponto, tá? Aqui no update, quando a gente vai atualizar, às vezes eu quero só atualizar a idade, ou só atualizar o nome, ou atualizar os dois, tá? Então eu não posso deixar a pessoa obrigatoriamente ter que passar os campos no update, eu tenho que deixar opcional para ela. E como que a gente faz isso aqui, né? Tá vendo aqui que a gente tem required? A gente vai tirar esse cara daqui e a gente vai colocar, na verdade, omit empty, beleza? Então a gente vai colocar o seguinte: se a pessoa mandar um nome vazio, eu não vou validar. Mas se a pessoa mandar um nome diferente de vazio, eu tenho que validar se o nome é igual a 4, o mínimo dela é 4, e se o máximo é 100. A mesma coisa para a idade. Se ela mandar vazio, beleza, não faço nada. Mas se ela não mandar vazio, o mínimo tem que ser 1 e o máximo tem que ser 140, beleza? Então é isso basicamente que a gente vai fazer. Então aqui no nosso update user, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai trocar aqui esses create user tudo para update user, então a gente vai apagar. Vamos dar um update user aqui, beleza? Para você fazer isso no Visual Studio é Ctrl D, ele seleciona todas as opções iguais que tem no mesmo arquivo, beleza? Aí aqui ao invés de user request, request.user request, a gente vai apagar, a gente vai colocar user update request, beleza? Então a gente vai receber esse cara aqui, só que tem um ponto, né? Aqui no update user a gente precisa receber qual ID a gente vai receber desse cara. Tanto que aqui nas nossas rotas, se a gente vir nas nossas routes aqui, a gente vai ter aqui que o update user ele pede user ID, tá vendo? No path. Então a gente precisa desse cara. Para isso, a gente vai criar aqui um user ID, a variável, né? E a gente vai pegar a partir de c.parm, beleza? Então c.parm, e a gente vai passar entre parênteses, entre aspas no caso, o user ID. Com isso, a gente vai ter aqui a nossa validação, a gente vai validar o objeto que ele mandou e também vamos validar se o erro é diferente de nulo ou se strings.print space, beleza? Então a gente vai tirar os espaços de user ID é igual a vazio, ou seja, se a pessoa mandar um ID vazio, eu não vou deixar também. Assim como eu não vou deixar se ela mandar uma request incorreta, beleza? Então a jornada é de update user, vou validar o erro aqui, tudo igual, beleza? Então aqui no user domain a gente vai entrar nesse método, a gente vai copiar ele, vamos colar aqui embaixo novamente. Só que agora a gente vai criar um new user update domain, certo? Que a gente vai tirar aqui o e-mail e vai tirar a senha daqui, né? Que a gente não vai precisar desses campos, mas a gente precisa inicializar o nosso domain. Com isso, a gente tira daqui também, vamos mudar o nome do método aqui para new user update domain, beleza? E aí aqui no nosso service a gente vai apagar e vai colocar update user, que ele vai pedir o que nesse update user, né? Ele vai pedir aqui uma string, que é o user ID, e o model, que no caso é o que a gente já tem. Então a gente vai passar aqui user ID,
vírgula, o nosso domain que a gente tem em mãos, beleza? E aí o nosso update user, ele vai retornar apenas uma variável que é o erro, tá? Então ele vai simplesmente retornar se deu certo a atualização ou não. Então a gente vai tirar daqui essa variável, vamos colocar só erro. Então, error trying to call update user service, beleza? Tudo certo aqui na validação. E aí aqui a gente vai printar, ao invés de userResult.getID que a gente não tem, a gente vai printar userID apenas, beleza? E aí aqui a gente vai tirar essa parte de c.json, porque a gente não vai retornar um JSON para a pessoa, né? Então a gente vai colocar c.status. E a gente vai tirar todo o restante aqui que a gente não vai precisar, beleza? Então, simplesmente c.status, status ok, certo? Então temos o nosso controller do update user pronto, aqui foi bem rápido, porque a gente tem muita coisa pronta já, né? A gente só precisou mudar algumas coisinhas. Então vamos para o nosso service agora para terminar ele, tá? Então vamos para os services, então a gente vai aqui para update user. Só que antes a gente vai para o create user service, para a gente também copiar, porque vai ser bem parecido também, com algumas diferenças aqui mínimas, tá? Então a gente vai vir update user aqui no service, beleza? A gente vai colar aqui esse cara. A gente vai mudar aqui a parte onde tem create user, a gente vai colocar update user, então apaga update user, então update user model e tal, com uma diferença aqui, tá? A gente não vai chamar userdomain.encryptPassword porque a gente não tem a senha para encriptar, a gente não precisa fazer isso, tá? Então tiramos daqui, a gente precisa desse UD aqui antes da variável, tá? Então UD você vai colocar aqui em cima, user repository ponto, aí a gente vai chamar o nosso método de update user, que a gente não tem, a gente vai ter que criar ainda, beleza? Então deixa ele aí dando erro mesmo por enquanto, não tem jeito, beleza? Então ele vai chamar o repository e na hora que retornar, na verdade ele não vai retornar um user repository, então ele tira daqui. Então user service executed successfully, beleza? Aí tira daqui essa parte do getID, então vamos tirar essa parte do getID que a gente não vai ter essa informação, vai ser apenas o user ID e a gente vai retornar nulo se acaso não der nenhum problema, beleza? Então agora a gente vai lá para o nosso repository para poder criar o nosso repository de update, beleza? Então vamos vir aqui, vamos criar update user repository.go, certo? Então a gente vai copiar aqui a parte do create user, porque também vai ser muito parecido. Vamos voltar aqui, vamos colar, e aí aqui a gente vai chamar de update user. Aqui no update user, ele vai receber user domain interface e vai receber também o user ID, que vai ser uma string. Ele não vai retornar nada além de erro, tá? Então a gente vai tirar aqui essa informação. Todo lugar que tiver create user, a gente vai trocar aqui, tá? Então vamos salvar para ele tirar os parênteses ali em cima, selecionar todos os lugares e apenas escrever update user, beleza? Então ele vai pegar aqui a variável do MongoDB, qual é o user do MongoDB, qual é a collection, passar a collection, que é a mesma collection, não vai mudar em nada. E a gente vai converter domain para entity, tá? Então aqui na parte de converter domain para entity, basicamente não vai mudar nada. Aqui, na verdade, a gente vai simplesmente ter que fazer o seguinte. A gente pode manter aqui esse cara, tá? Então manter o user entity aqui do mesmo jeito, só que com um ponto. A gente pode vir aqui no bzon e a gente pode colocar vírgula omit empty, beleza? Então a gente pode colocar esse campo aqui para todos. Por quê? Na criação do usuário, essa informação nunca vai chegar vazia aqui desse lado. E no update de usuário, quando ele mandar vazio, eu simplesmente não vou deixar ele alterar. Então se ele, por exemplo, colocar o nome vazio ou colocar a idade vazia, eu não quero que ele coloque nome e idade vazio, beleza? Então, basicamente, eu não posso deixar isso acontecer. Então eu vou simplesmente colocar o omit empty aqui para tudo. Então aqui deixando tudo omit empty, basicamente, o ID, eu tenho que deixar o omit empty, porque se a pessoa, na hora que ela cria o usuário, ela não tem o ID, então não tem como eu pedir o ID, certo? Então ele tem que ser vazio para ele gerar no banco de dados. O e-mail, se acaso eu enviar alguma coisa vazia, eu não quero alterar por vazio no banco de dados. A mesma coisa para senha, name e age, beleza? Aqui pode ser uma regra, se você estiver criando uma aplicação que o campo pode ser vazio, que a pessoa pode colocar um campo vazio ali, tudo bem, você tira esse omit empty, mas esse omit empty ele vai, como o nome diz, ignorar o campo se acaso ele for vazio e vai manter o que está no banco de dados, beleza? Então aqui ao invés de insert one, a gente vai criar e vai colocar update one, beleza? Ele vai pedir o contexto, o filter e o update, beleza? Então qual que vai ser o filter aqui, né? O filter basicamente a gente vai ter que criar aqui na mão, tá? Então a gente vai chamar aqui de filter, a gente vai chamar de bzon.m, beleza? E aí, aqui dentro a gente vai colocar underline id é igual a user id, certo? Então eu vou falar o seguinte, ó, você vai atualizar apenas o usuário no qual o campo user ID seja igual a user ID que eu recebi por parâmetro. Você vai copiar esse cara e vai colocar antes de value aqui, beleza? Vai colocar antes de value, então ele vai conseguir atualizar. Aqui embaixo, então você vai simplesmente alterar, vai tirar esse daqui
Então, error trying to update user. Então, você vai colocar aqui qual usuário que deu erro na hora de atualizar, beleza? E aí, value e ID a gente não precisa, tá? Então, a gente não vai precisar dessa informação, então tira daqui. Então, result aqui a gente não vai precisar para muita coisa, tá? Então, se a gente vir aqui com result, a gente tem matched count, modified count e assim por diante. A gente poderia validar aqui, mas só de você validar o erro já é o suficiente aqui, tá? A não ser que você precise validar, tipo, quantos usuários... Eu tenho uma lista de usuários que tenho que atualizar. Quantos usuários deu certo na atualização? Então, por exemplo, tem uma lista de 20. Printou 19, beleza, é um problema. Mas aqui quando você só tem um objeto para atualizar, apenas validando o erro já é o suficiente, beleza? Então a gente não precisa aqui do resultado, a gente pode ignorar esse resultado. Então aqui a gente vai printar que deu tudo certo na hora de atualizar o usuário, que o user ID atualizado foi esse, e que o update user, que a jornada que a gente está atualizando é o update user. A gente pode tirar esse converter daqui de baixo e retornar apenas nulo, beleza? Então a gente vai voltar no nosso update, no nosso service, a gente vai dar Ctrl espaço. Ele não atualizou ainda porque a gente não criou na nossa interface. Então a gente vai ter que vir aqui no nosso update, na nossa interface, né? E a gente vai simplesmente criar aqui o update user, que basicamente ela recebe o quê, né? Então ela vai receber user ID, que é uma string, e vai receber também user domain, que é uma model. Então eu vou copiar daqui de cima. E aí a gente vai retornar para a pessoa que chamou essa nossa função apenas REST error, beleza? Então a gente vai colar aqui na frente REST error. Aqui a gente vai chamar o update user passando user ID, user domain, beleza? A gente vai tirar aqui desse cara porque a gente não vai retornar nada além de erro. E tudo certo, parece que temos tudo certo na nossa aplicação. Vamos testar agora, vamos ver como vai ficar. Então vamos testar aqui a nossa aplicação, vamos ver como fica, tá? Aqui no nosso banco de dados está vazio, então eu vou ter que criar um usuário do zero. Vou voltar aqui nesse cara e a gente vai enviar uma nova requisição. Eu esqueci de colocar para executar aqui, tá? Então vou colocar aqui para executar o nosso código, beleza? Então tá executando aqui o código, então tá vazio, eu vou enviar uma requisição para criar um usuário. Criou o usuário, tudo bonitinho, vou copiar o ID dela, beleza? E aí no nosso update, como que a gente vai montar a nossa requisição, né? A gente vai vir aqui no routes.go que a gente criou anteriormente e vai estar aqui um put para /updateUser /userid. Então é isso que a gente precisa montar no Postman, beleza? Então eu montei aqui já /updateUser e você coloca aqui qual ID que você vai precisar e não se esquece de colocar o método put aqui, beleza? Então vou dar um zoom aqui, ficar mais fácil de vocês enxergarem, beleza? Então vamos chamar aqui a requisição, vamos ver o que acontece, tá? Então aqui eu coloquei um body vazio mesmo. Na hora que a gente enviar, vai dar um update document must have at least one element. O que isso quer dizer, tá? Deu até um 500 aqui. Então o que isso quer dizer, né? Então se a gente vir aqui no nosso update user, o Mongo aqui, o Beson na verdade, ele tem um problema aqui no Go que é basicamente como você monta os objetos. Se você já mexeu com o Mongo anteriormente e executou carry na mão, por exemplo, você lembra que você tem que colocar o $7 quando você vai colocar um update. Então aqui a gente vai simplesmente copiar aqui esse cara, vamos criar uma nova linha. A gente vai chamar ela de update, só que a gente vai trocar aqui esse cara aqui para quando é update, o Mongo ele recomenda na documentação que você utilize o beson.d. O beson.d ele muda que você pode utilizar ele para listas também, tá? Então você pode utilizar ele para montar listas e basicamente ele define que você tem que colocar qual é a chave e qual é o valor que você vai colocar. Então aqui a gente vai precisar colocar mais um colchetes ou chaves, aqui acho que é colchetes. E aqui a gente vai colocar key, dois pontos, qual é a chave, qual é o valor, né? Qual é o valor da chave e o value, dois pontos, novamente, tudo certo. E aí aqui no de baixo também é a mesma coisa, só que aqui o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar passar para esse cara na chave o $7, beleza? E aí a gente vai colocar vírgula, value, dois pontos, e a gente vai colocar que a gente quer que passe o value, beleza? Só que aqui a gente precisa passar key, dois pontos, beleza? E aí a gente vai pegar esse update e vai colocar no lugar desse value aqui. A gente vai passar update a partir de agora, beleza? Então essa é a alteração por enquanto que a gente vai ter. Na hora do post, na hora que a gente chamar a requisição de novo, eu parei de executar o projeto, né? Então deixa eu executar de novo. Inclusive, se você não sabe como debugar código em Go, vou deixar o card aqui em cima para como você faz isso, é bem simples, tá? Então ele começou aqui a executar o nosso código. Na hora que eu chamar a requisição de novo, ela vai dar um 200. Só que olhando aqui o log, a gente vai ter aqui o update controller, que iniciou o controller, iniciou o model, iniciou o repository. Ele falou que deu sucesso no repository. Só que se a gente vier aqui no banco de dados, der um find, tá aqui o nosso usuário criado, ele não vai atualizar nada porque a gente passou vazio aqui dentro, né? Mas vamos passar aqui agora um name, vamos colocar aqui Runcoding, por exemplo. Um nome diferente, beleza? Na hora que enviar e a gente voltar aqui no banco de dados e atualizar, ele não vai ter atualizado, não vai acontecer nada, tá vendo? Não aconteceu nada. Por que que isso acontece?
Se você vier aqui no código, aqui a gente vai ver que tem o user ID 000, um monte de zero aqui. Por que que acontece isso? Se você vir aqui no nosso repository, no update user, tá vendo aqui embaixo que a gente tá printando, na verdade aqui no repository, tá vendo aqui embaixo que a gente tá colocando value.id.x? Basicamente a gente não tá pegando o ID como primitive, né? Então a gente tá pegando o string. Aqui embaixo, na verdade, o print deveria ser user ID, beleza? Então a gente já muda isso para resolver. Só que aqui em cima a gente precisa transformar ele em primitive.objectID para ele conseguir se resolver. Então como que a gente vai fazer isso, tá? A gente vai colocar aqui user ID x, beleza? Vírgula error, que a gente vai criar. E a gente vai colocar primitive.object from objectID from x e a gente vai passar quem? O user ID que a gente tem em mãos, beleza? E aí a gente vai basicamente fazer o seguinte: if error diferente de nulo, a gente vai dar um return rest errors.newBadRequest user ID is not a valid object, não, is not a valid x, beleza? Não vamos dar muita informação, beleza? Aí a gente vai pegar esse user ID, a gente poderia, na verdade, validar esse cara lá no controller, a gente vai fazer isso, mas só pra gente resolver o nosso repository, e a gente vai simplesmente passar aqui agora o nosso, ao invés de user ID, né, a gente vai passar user ID X aqui pra esse cara, beleza? Aqui ele vai reclamar porque o error a gente tá instanciando aqui em cima, então a gente precisa tirar esses dois pontos aqui de baixo. Vamos executar novamente aqui o nosso código. Aqui ele vai pedir para que você execute a partir do main.go. Então vamos executar. Voltando aqui, na hora que a gente executar, ele vai dar um 200 ok. Se a gente vir aqui nos logs, printou tudo o user ID certinho. Se a gente pegar agora o banco de dados, a gente enviando, alterou para handcoding aqui a nossa requisição, beleza? Então conseguimos fazer alterar. E se eu mandar agora um vazio, né? Agora que tá dando certo, se eu mandar um objeto vazio aqui, na hora que enviar essa requisição, basicamente a gente vai ter, na hora atualizando não vai mudar nada aqui no nosso objeto, que é exatamente o que a gente precisava, né? Então se a gente executar aqui novamente, não mudou em nada. Agora, se eu voltar aqui agora o name e colocar só age, por exemplo, eu quero o age 25, por exemplo, que agora tá 20, eu enviar, opa, cliquei no lugar errado, eu enviar, agora tá aqui 25, enviou bonitinho, beleza? Agora, Otávio, e se a pessoa quiser alterar o e-mail dela, ela enviar um e-mail aqui, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, Otávio, sei lá, 20, não sei o que, arroba teste, sei lá, .com, beleza? Na hora que eu enviar essa requisição, eu puxar aqui de novo, eu vou alterar aqui, por exemplo, para 90, vai. Na hora que eu enviar, tá vendo que o e-mail não mudou, mas a idade mudou. E é exatamente isso que eu queria. Eu queria que a pessoa pudesse alterar os dados que é permitido que ela altere, mas os dados que eu não quero que ela altere, ela não possa alterar mesmo ela enviando os campos, beleza? Então, basicamente é isso que eu queria fazer aqui nesse cara. Só que agora, só pra gente alterar aqui uma última coisa, eu vou vir aqui no nosso código e ao invés de eu fazer essa validação aqui no repository, que não tem nada a ver eu validar isso aqui, eu vou pegar esse código aqui, vou copiar e a gente vai lá no nosso controller, no nosso update user, e ao invés de eu validar se string space é igual a vazio, por exemplo, eu vou simplesmente copiar ele, colar ele aqui embaixo, por exemplo, tá? A gente vai colocar mais aqui para baixo pra gente poder validar isso separado, beleza? A gente vai tirar aqui essa validação daqui de cima, então a gente vai basicamente pegar todo esse código aqui e tirar, tá? Beleza? E aí aqui embaixo o object.id from x, a gente vai pegar aqui, não vamos pegar o resultado, a gente vai pegar simplesmente o erro. E aí a gente vai validar o seguinte, if, vamos pegar aqui o erro, beleza? O erro final do que aconteceu. Erro é diferente de nulo, então aconteceu alguma coisa, ele enviou um dado incorreto, a gente vai dar um return rest errors .newBadRequest. A gente vai passar aqui que ele enviou um valor incorreto, né, e que precisa, na verdade, ser um valor em hexadecimal, no caso, né, que é o que ele pede. E aqui a gente vai simplesmente receber esse error rest daqui de baixo, né, e a gente vai dar um c.json error rest.code e passar error rest aqui para a pessoa, beleza? Então a gente valida aqui e agora no nosso repository a gente não precisa validar erro disso, né, a gente pode ignorar esse erro e a gente vai simplesmente querer o valor daqui. Aqui a gente troca para 2 pontos para a gente ter o valor do error e beleza, temos tudo pronto aqui no nosso update user. A gente simplesmente mudou o lugar aqui da nossa validação, tá? A gente poderia vir aqui no nosso controller e criar aqui aquele array de causas que a gente tem em mãos, né? A gente poderia fazer isso, mas aqui eu vou deixar mais simples para também não criar muita coisa aqui no nosso controller. O importante é a gente barrar essa requisição se acaso alguma coisa acontecer, beleza? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo aqui sobre o curso aqui no canal. E até a próxima. Falou!